Bem-vindo à Jornada Invisível, o espaço onde você mergulha fundo em si mesmo, descobre o que está além do visível e transforma a sua vida de dentro para fora. Prepare-se para caminhar por dentro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Você está bem? Espero que sim. Venha comigo porque hoje nós vamos falar de um tema extremamente necessário: as emoções invisíveis. Você sabe o que é isso? Eu também não sabia até então, mas já vivenciei diversos momentos e depois de alguns estudos nós vamos compreendendo. Elas existem, gente, as emoções invisíveis. Você já sentiu um desconforto estranho, uma tristeza sem nome, uma raiva que apareceu assim do nada? Eu já vivenciei isto e não estou protegido de vivenciar isso novamente. Algumas emoções, a gente realiza, sente, mas ela está escondendo a real. E aí ela fica totalmente como uma máscara. Vamos compreender isso melhor, não é mesmo? Talvez, assim, comigo e com outras pessoas, talvez por trás disso existia ali uma emoção que ainda não havia sido reconhecida. E isso é uma verdade. Eu não tinha o hábito de tentar reconhecer, nomear o que se passava, o que eu estava sentindo. E depois que eu comecei a fazer esse exercício, que vem lá da filosofia, é base, um pilar da inteligência emocional, a vida começa a ter uma forma melhor para nós compreendermos esse dia a dia, compreendermos que talvez não estamos sentindo algo que seja tão prejudicial. Aí a gente começa a compreender melhor o que passa dentro de nós. Mas para isso nós precisamos usar o nosso cérebro, o pré-frontal, para nós termos também essa racionalidade de buscar compreender tudo que sentimos. Vamos entender então o que são as emoções escondidas e como elas influenciam sem que nós percebamos. E principalmente, como aprender a nomeá-las e lidar com elas de uma forma mais consciente. O que são as emoções invisíveis? Bem, as emoções invisíveis são aquelas que nós sentimos, mas não conseguimos identificar de uma forma bem clara. Não é assim, estou com raiva, e aí tudo bem, é a raiva. Não. Elas podem vir disfarçadas de outras emoções ou até mascaradas por comportamentos como a irritação, procrastinação ou até mesmo o cansaço. Assim, um exemplo, para nós percebermos isso melhor. Às vezes nós achamos que estamos com raiva, mas no fundo nós estamos com medo. Medo de alguma coisa, medo de uma situação e, não estou com raiva, mas não é a raiva. Ou sentimos um cansaço emocional. E, na verdade, está escondendo uma tristeza, uma frustração, e isso realmente esgota. Você já se sentiu assim? Eu já algumas vezes, e realmente é isso que nós estamos passando. Essas emoções não nomeadas, elas continuam agindo em nós. Não é porque nós não conseguimos identificar que elas não agem. Elas têm um impacto em nós. Elas influenciam as nossas decisões, nossa energia e até nossa saúde física. E o problema é que quando nós não entendemos o que sentimos, temos mais dificuldades ainda de lidar com isso. É isso que nós precisamos compreender. Quando eu sei que eu estou com cansaço por conta daquela situação, isso está me provocando uma outra emoção, que é essa que está aparecendo, aí eu tenho condição de lidar um pouco melhor com a situação. Você concorda? Segundo a psicologia, nós temos emoções primárias, como o medo, a alegria, a tristeza, a raiva, e as secundárias, que essas são mais complexas. E muitas das vezes nós ficamos presos nessas camadas superficiais, sem explorar o que realmente está acontecendo dentro de nós. É uma viagem, por isso que nós falamos que é uma jornada interior, uma jornada invisível. Então ela não está clara, não é externa, acontece dentro de nós. E por que é tão importante nomear o que sentimos? Quando nós nomeamos o que sentimos, dá mais clareza. É uma coisa muito simples. Olha, você vai para a casa do José. Tudo bem, mas aonde mora o José? O José mora na Rua das Laranjeiras, 173. Ótimo. Então você vai para aquela rua, naquele número. Mas qual bairro? Lá no bairro Olinda. Então eu vou e encontro o José.
Então, eu dei nome. Eu tenho o nome da pessoa, eu tenho o nome da rua, eu tenho o nome, né, feito de número pela casa, o nome do bairro. Eu consigo identificar. É como um GPS. Quando eu consigo nomear, então, o que eu sinto, eu tenho mais clareza da onde estou indo, da onde eu não quero ir, onde eu não quero chegar, o que sinto, por que sinto. É mais fácil. E como que nós vamos acender, então, essa luz em um quarto escuro? Porque parece que nós estamos no escuro. De novo, vou dar o exemplo. Vamos lá para casa do José. Tudo bem, onde ele mora? Não sei. Ué, está escuro, então nós não temos como chegar. E é dessa forma. Muitas das vezes, quando nós não conseguimos nomear as nossas emoções, é como se nós estivéssemos num quarto escuro. Tudo ainda está lá. A cama, a penteadeira, algum móvel, um caderno, mas nós não conseguimos ver. Nós sabemos onde estamos, mas não vamos conseguir entender e agir com mais consciência dentro desse quarto escuro. A psicóloga Brené Brown, e eu não sei se você já leu os livros dela, ela fala muito de vulnerabilidade, e tem uma frase dela que ela diz assim: quando conseguimos nomear nossas emoções, temos mais poder sobre elas. Quando não conseguimos, elas nos controlam. Então, no caso, aí as emoções começam a ter mais poder sobre nós. Você assistiu o filme Divertidamente? Um ou dois? Ali nós vamos conseguir ver em algumas cenas de quando nós não conseguimos identificar o que sentimos, essas emoções elas têm um total domínio, elas comandam. Elas estão ali no sistema nervoso central, que é aquela torre de comando, né? Vamos pegar o Divertidamente 2 com ansiedade, e essa ansiedade ela começa a nos apresentar medo. Você lembra disso? Que ela começa, você vai entrar pro time? Será que as colegas vão gostar de você? Será que colocaram o seu nome? E aí gerando medo. E na verdade quem estava fazendo isso era a ansiedade. Bem, além disso, identificar as emoções com mais precisão, ela melhora a nossa saúde mental, saúde física, ajuda na comunicação com as outras pessoas, reduz conflitos internos e externos, aumenta a capacidade de tomar decisões conscientes. Agora, não saber o que sentimos é como tentar resolver um problema sem saber qual é o problema. É muito estranho. Da mesma forma, eu estou com raiva do Pedro. Tá, se eu tenho raiva do Pedro, por que eu tenho essa raiva? Eu tenho essa raiva porque ele me desmereceu frente à turma. Eu tenho isso muito bem claro, então eu consigo conversar com Pedro e falar do que eu sinto. Agora, se eu não sei nomear, eu não consigo identificar, realmente não tem como conversar com Pedro, porque nem eu sei o que eu estou sentindo com ele e eu vou falar que eu tenho ódio. Mas será que é ódio ou era uma raiva? Tem uma diferença aí, não é mesmo? E como identificar as emoções, principalmente essas emoções mais sutis? Agora, como nós podemos começar a identificar essas emoções invisíveis? Aqui vão algumas estratégias bem práticas para você. Se você passa por diversos conflitos emocionais, tem essas emoções e você não consegue identificar, não consegue perceber, uma prática é você ter um diário emocional. Você reservar aí 5 minutos, sei lá, 3, 5 minutos do seu dia, e principalmente no final do dia, e você começar a escrever. Começar a escrever como que você se sentiu, o que te incomodou, o que você desejava que tivesse acontecido. E quando você começa a colocar isso nesse diário, você vai percebendo como que você se sentiu. Tanto você pode colocar como pergunta e resposta, igualzinho te dei 3 perguntas agora, você pode colocar a pergunta e responder, ou você pode fazer um texto, né, um texto corrido, né, descritivo, e colocar o seu dia. Eu gosto também de colocar quais as três gratidões, 3 bênçãos, 3 coisas boas, né, que eu agradeço no meu dia. Mesmo com essas perguntas do que eu senti hoje, como que eu me senti, naquela reunião, como que eu me portei. Esse auto-feedback, ele é muito importante, porque você começa a falar assim, nossa, eu poderia ter agido dessa forma, nossa, aquilo que eu senti não tinha o porquê ter sentido, eu me expressei, eu, sei lá, eu tomei uma decisão errada por conta daquilo.
o que eu queria mesmo expressar era tal emoção, tal situação, e eu deixei me levar por outra. Perceber mesmo o que aconteceu no seu dia. Isso você começa a tomar melhores decisões, o seu cérebro começa a trabalhar melhor. Dentro da neurociência, nós falamos que isso é uma metacognição, que é pensar sobre o pensamento. Então, eu estou pensando naquilo que eu pensei, naquilo que eu estou sentindo. Ali eu faço essa reflexão interna, essa jornada realmente visível começa a ficar um pouco mais clara esse caminho. Uma outra prática também que você pode fazer é usar a roda das emoções. Ela é uma ferramenta visual que você ajuda. Assim, eu acredito que ela ajuda você a sair do estou bem para o estou mal. Você consegue visualizar isso melhor, né? Reconhecer essas nuances, essas diferenças, como, não, realmente era frustração. Não, é ciúme. Não, estou com vergonha, orgulho. É gratidão. Não, é uma angústia muito forte. Então, essa roda das emoções, ela também ajuda nesse campo. Tanto você pode encontrar ela na internet, Roda das Emoções, como também eu vou deixar ela no Instagram para que você possa buscar aqui na minha bio e você, né, tentar fazê-la e utilizar como um exercício diário para sua vida. Tudo bem? Uma outra questão também que vem de novo, que a neurociência nos ajuda dentro dessa metacognição, isso também é da filosofia, que é ficar questionando o que nós estamos pensando, questionar o que sentimos, e aí eu vou chamar isso de investigação. Você fazer uma investigação, e aí você precisa fazer essas perguntas. Nada melhor do que perguntas para nós irmos buscando algumas respostas, que muitas das vezes geram novas perguntas, mas esse processo de refletir e fazer essa reflexão novamente, essa metacognição, nos ajuda cada vez mais a encontrar os melhores caminhos, tá bem? E algumas perguntas que você pode ter aí como, né, suas perguntas, sua investigação. O que estou evitando sentir agora? Isso é muito importante também. O que eu estou evitando sentir? O professor Tal Ben-Shahar, meu professor de Ciência da Felicidade, ele fala uma frase: permita-se sentir. Então, nós, enquanto seres humanos, precisamos nos permitir sentir. Dentro da inteligência emocional, claro, o pilar sentir, mas também tem um outro pilar, que é a gestão do que sinto, a gestão da emoção. Então, quando nós falamos perceber o que sinto, é também para buscar as melhores decisões com o que sinto. Imagina se toda raiva que sinto eu vou decidir socar a cara da pessoa. Essa não é a melhor decisão, creio eu. Então, da melhor forma, eu teria que pensar em outras decisões. Só que tem pessoas que não pensam, elas são reativas e elas vão lá e socam realmente a cara da outra pessoa. Bem, então vamos lá. O que estou evitando sentir agora? O que está por trás da minha reação? Essa é uma outra pergunta. O que está por trás da minha reação? Então eu explodi em uma conversa, um diálogo aí com alguém que você ama, um familiar, um esposo, namorado, noivo, um amigo. Você explodiu. Mas o que está por trás dessa reação? É importante nós fazermos essa reflexão, até mesmo para nós não continuarmos explodindo e magoando pessoas ou perdendo oportunidades. Isso é muito importante. Essa emoção me lembra algo do passado. Aqui nós podemos falar até do Galmor Baté, que é um médico que fala sobre trauma. Então, quando nós estamos aí trabalhando essa questão do trauma, é uma pergunta: essa emoção me lembra algo do passado? Quando eu estou falando de trauma, eu estou falando de uma emoção negativa, mas também pode ser positiva, não é mesmo? Pode ser uma coisa boa. Mas essa emoção me lembra algo do passado? Algo que eu já passei, algo que eu vivi, algo que eu percebi, algo que eu estava inserido, e por isso que eu tive um gatilho, por isso que eu tive esse repente, por isso que eu estou mal novamente, ou por isso que eu estou bem, né, novamente. Eu tenho que perceber essas questões. Porque imagina se for uma situação que você percebe que ela tem condição de acontecer novamente e ela não foi positiva. Aí você começa a refletir. Então é melhor eu não estar nesse local novamente.
é melhor eu me preparar melhor para estar nesse local, é melhor eu não entrar nesse assunto, porque ele sempre me lembra isso, ele sempre me leva para um outro estado emocional. Eu tenho que pensar nisso tudo. A outra questão também muito importante, gente, é escutar o seu corpo. As emoções, elas sempre vão estar atingindo algo do nosso corpo. Muitas emoções, elas se manifestam fisicamente. Então, pessoas numa crise de ansiedade, essa ansiedade, elas vão coçar, ter uma dor de cabeça, ter uma dor de barriga, tensão no pescoço, pode ser raiva, aperto no peito, pode ser uma tristeza ou medo, uma exaustão, né, que é esse cansaço, pode estar ligado aí a uma negação emocional. Então, nós precisamos perceber o que o corpo, né, como que o corpo fala dentro dessas emoções. Quando você começa a perceber esse corpo igual, quando eu coço a cabeça na parte de trás, assim, na nuca, eu já posso, então, já perceber. Eu estou incomodado com uma situação. E quem está muito próximo a mim, por exemplo, minha esposa, ela percebe isso. Ela fala, você está ficando com raiva por quê? Por que que isso te incomodou? Sabe? Porque ela já percebe, eu já coço a cabeça, eu já vou franzir a testa. Eu tenho pessoas próximas que, quando assim, tem uma aluna minha, que quando ela começa a pôr a mão na barriga, eu falo assim, ixi, ela já está com ansiedade, já aconteceu alguma coisa, já tá dando ali um alerta. Até falei com ela, né, um dia na aula, falei, você sabe o que está acontecendo, né? Ela não. Eu falei, então começa a perceber. E aí depois ela começou a fazer essa investigação também com ela mesma, tá bom? E nós vamos aí partindo para uma outra questão, é permitir se sentir, né? Sentir sem julgamento. Então, nós não vamos conseguir barrar uma emoção, falar, eu não quero sentir medo, eu não quero sentir amor, eu não quero sentir isso. Eu preciso sentir, de novo, dentro do pilar da inteligência emocional. O que eu vou fazer com o que eu sinto é outra pergunta, que é outro caminho, mas eu preciso sentir. Então você pode sentir inveja, medo, insegurança, e tá tudo bem, gente. O problema não estar em sentir, mas em ignorar ou negar o que sente. É em fazer algo muito ridículo, muito estúpido, muito sem pensar com o que você sente. Esse é o grande problema. Aí sim mora a nossa ignorância. E o que fazer com o que você descobriu disso tudo? Quando você descobre isso tudo, depois de reconhecer o que você está sentindo, é a hora de acolher. Essa questão desse acolhimento é o acolhimento pessoal, é um acolhimento que você faz com você mesmo. Esse é um autocuidado. Você precisa acolher o que sente. Você faz essa reflexão bem clara, bem consciente. E quando você tem essa consciência, você acolhe. Nossa, realmente, eu estou sentindo medo. Eu estou sentindo inveja. Eu estou sentindo insegurança. Eu tenho alunos adolescentes e vira e mexe, nós estamos conversando e uma das coisas que acontece na adolescência é a questão da inveja. Claro, essa comparação com o outro, aí eu quero ter o que o outro tem, eu quero ter igual, ou por que que eu não tenho? Isso é inveja. Nós precisamos trabalhar essa inveja. Então, para trabalhar, é importante admitir, eu estou sentindo inveja. Aí, depois você tem condição de fazer, né, esse trabalho emocional, de buscar mais congruência com a sua vida e sair desse campo aí, dessas emoções. Tudo bem? Validou a emoção? Pronto, validei. É isso que sinto. Perfeito. Então é compreensível que você se sinta assim diante do que aconteceu. Imagina, aconteceu uma situação, você vai sentir algo. Essa situação te magoou, a situação te causou alegria, te causou tristeza, te causou ansiedade. Você vai sentir essa emoção. Então, evita suprimir ou se punir por estar sentindo algo. Aí existe um grande problema. Não, estou me punindo. Não, eu não posso sentir isso. Isso é horrível. Isso eu não posso. Eu não posso sentir ciúme da coleguinha. Mas você sente. Você precisa compreender, até mesmo para você falar, não, realmente. Então, eu preciso me aceitar. Aí eu não tenho mais o porquê estar olhando o que é do outro, porque eu já olho tudo em mim, eu já me aceito. Aí existe uma grande diferença. E, ao invés de você ficar suprimindo, se punindo por conta disso, no caso, de novo, vou trazer um outro fato de adolescência,
Quando ela se pune por causa disso, aí ela vai e se pune com automutilação. Ela vai se cortar, vai buscar outros campos, aí, outros meios, que não são muito favoráveis. Tomar remédio, isso não é viável. Ao invés disso, é melhor transformar isso numa uma ação positiva, uma ação que vá realmente fazer uma melhora disso. Uma situação, uma ação muito importante, conversar com alguém de confiança. Busca alguém da confiança, uma amizade, uma rede de apoio, um professor, um religioso que você confia, um familiar. Então, é muito importante mesmo. Eu gosto muito de sugerir escrita da carta. Você escrever uma carta, não precisa enviar para ninguém. Escreva essa carta, é como se fosse um diário, mas você escreve. Você pode até escrever para você mesmo, seu nome, né? Olha, eu, Diógenes, eu gostaria de te dizer isso, dizer o que você está sentindo. E você escreve, escreve, escreve. É para você desabafar, para você retirar tudo aquilo que está passando dentro do seu coração, passando na sua mente. Então, ali você faz isso tudo nesse papel, se quiser chorar, chora, deixa borrar, sem problema. Ou você guarda, ou você em algum momento depois descarta isso, né? Eu sugiro guardar para você começar a compreender como que são essas cartas maravilhosas que você escreve para si próprio. Procure um profissional de saúde mental. Não adianta nós querermos ficar acreditando que diversas situações são tão simples, ou se a gente busca alguma coisa no chat GPT, ou viu na internet, ou em algum outro blog, sei lá, e que isso tudo vai resolver. Até mesmo nessa questão desse podcast. Esse podcast ele vem só sugerir algo, dar uma inspiração para você. Ele não é uma solução, não é um remédio. Não estou aqui fazendo um papel de profissional da saúde mental. Não. Você precisa procurar um profissional registrado, já formado, tudo, para que você trabalhe realmente e melhore cada dia mais essa questão. Você precisa se cuidar, isso é muito importante. Outra dica que eu dou mesmo também, assim, independente se você já está fazendo o processo psicoterapêutico com um profissional de saúde, ou não, mas mesmo se você já está fazendo, eu sugiro você buscar estar sempre em movimento, buscar conhecer coisas novas ou fazer aquilo que você gosta, que você talvez deixou de fazer. Então, buscar algo de arte, seja pintura, teatro, dança, qualquer coisa que você goste e queira fazer. E se você não gosta de nada ainda, nunca experimentou nada, ouse experimentar. Isso também vai muito de acordo com o que a Brené Brown nos fala, dessa ousadia, ousar mesmo, seja vulnerável, não sei dançar, então deixa eu tentar lá fazer balé. Vai fazer balé. Não estou falando que talvez você precisa ser o melhor bailarina, a melhor bailarina, mas vai lá, faz o balé, dança, sua, escute uma música, conheça pessoas novas, vai malhar o corpo, sabe? Então vai criar dopamina, serotonina para o corpo, vai melhorando isso tudo. Movimentar o corpo, né, seja academia, dança, caminhada, corrida, bicicleta, faça alguma coisa que você também esteja sempre ali exercitando o seu corpo. Isso é muito importante, vai te ajudar muito nesse mental. E buscar natureza, buscar ir para parques, cachoeiras, caminhadas ao ar livre. Busque então estar na natureza. Não é questão de abraçar a árvore, não, mas abraçar também a árvore também não tem problema nenhum, é muito bom. Mas é uma questão mesmo de você buscar respirar novos ares, contemplar a natureza. Então, estando na natureza, contemple um animal que você viu, contemple uma árvore, uma flor, e isso vai te ajudando. Vai ajudando você a ter uma mentalidade para outras, né, ter outras visões de mundo, outras situações, conversar com pessoas ou sentir algo novo e sair só daquele sentimento talvez ruim que você estava. Tudo bem? E lembre-se, reconhecer o que sentimos é o primeiro passo, para depois transformar isso em algo que realmente te afeta e te afeta de uma forma, né, para o bem. Então, esse é o caminho, tá bom? Vamos recapitular então um pouco? Emoções invisíveis existem e atuam na nossa vida, mesmo que nós não percebamos. Vamos ficar de olho nisso. Nomear as emoções é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, já desde a filosofia, pilar da inteligência emocional, e nós estamos trazendo aqui, né, para vocês.
Existem formas simples e práticas de desenvolver essa consciência emocional no seu dia a dia. Então, vamos lá para uma proposta da semana? A gente sempre fica com uma atividade. Então, a atividade agora é tirar 5 minutinhos para você escrever como você se sentiu. Uma sugestão para você começar aí essa frase, essa carta ou o seu diário. Hoje eu percebi que me senti, aí você escreve, por quê? Tá bom? Então, é nessa forma, assim, né? Então, hoje eu percebi que me senti, por quê? E você descreve. Gente, olha só, sem filtro, sem censura, é você com você mesmo, não precisa esconder para ninguém. A pior coisa é você mentir para você mesmo. Então, nesse processo de autoconhecimento, não estou falando que talvez seja fácil, seja legal, talvez vai doer, porque a gente vai trazer algumas situações que a gente não gosta, porque a gente vai reviver algo, mas é muito importante. Então, olha, sem filtro, sem censura, vá lá, escreva, vamos, como se diz, né? Rasga o verbo mesmo no papel, porque ali no papel aceita tudo. O que você não pode, de vez em quando, é ficar falando aí para outras pessoas e tomando decisões inadequadas, tá bem? Se você gostou desse episódio, então compartilha mesmo com alguém que pode se beneficiar também desse conteúdo, pessoal. A proposta aqui é ajudar pessoas a irem se entendendo e melhorando a sua inteligência emocional, irem se inspirando a buscar novos caminhos, caminhos otimistas, caminhos do bem, caminhos mais para o bem-estar, felicidade, caminhos também buscando profissionais que possam nos ajudar nisso. Então, esse é o caminho, tá bom? Siga o podcast para não perder os próximos temas sobre emoções, mente, comportamento. E até a próxima. E lembre-se, você não precisa entender tudo de uma vez, mas precisa começar a escutar o que você sente. Um forte abraço.